Graça e paz. Hoje eu quero começar a compartilhar com vocês a respeito de um livro que eu tô lendo, que chama A Batalha Pertence ao Senhor, da Joyce Meyer. É um livro, assim, magnífico, assim, sabe? Cada capítulo que eu leio, eu fico, assim, mais com sede de querer mais, de ver mais, sabe? De ler mais. E é algo assim que precisa ser compartilhado, sabe? Porque Deus, ele não nos fez com espírito de medo e de covardia. Deus nos fez livre, né? E ele não quer que a gente viva nesses tormentos de medo, de angústia, né? Ele quer que a gente confie no que ele diz que a gente tem para fazer, né? E quando a gente tem a profunda compreensão do amor dele, que o amor dele é incondicional conosco, né? Que ele cuidará de nós em tudo, em todos os sentidos, aí sim esse medo vai ser liberto de nós. Amém? Porque na palavra dele, em 1 João 4,18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, Deus ele se move em nosso favor quando nós concentramos nele, né? Em vez de pensarmos em todo tempo no medo, né? Porque realmente o medo, a ansiedade, a angústia, ela nos paralisa, né? E se a gente manter um foco que é em Cristo Jesus, isso não vai nos paralisar de modo algum. Isso vai fazer com que a gente caminhe, assim, livremente, né? E descanse, assim, com total confiança no Senhor, né? E é isso que Ele quer de nós, né? Ele quer que a gente realmente descanse, né, nele, porque em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, né? E a gente pode sentir vários medos, né, em vários momentos da nossa vida, né? E a gente pode optar em confiar em Deus e agir apesar do medo, né? Porque essa teoria de agir apesar do medo é algo que Deus revela pra gente, né? Que mesmo a gente tendo medo, a gente precisa prosseguir, passar por cima desse medo e confiar no Senhor Jesus, em tudo que Ele tem para nós, né? Aqui, nesse livro, ele fala um pouco da época, né, que teve, né, em 2 Crônicas 20, que fala, né, sobre que Josafá ficou sabendo que um exército estava vindo em direção a ele, né? E naquele momento, ele simplesmente ele foi aos pés do Senhor, mediante ao medo, ele simplesmente foi aos pés do Senhor e entregou para o Senhor. E ele disse para o Senhor, né, que ele não tinha mais nada para fazer naquela situação, que ele ia entregar para o Senhor e literalmente descansar, porque o Senhor ia fazer por eles, né? Então, aí tem, né, aquela coisa do que a gente tem que desenvolver, que é correr para Deus quando a gente tem um problema, em vez da gente correr para as pessoas, porque muitas vezes a gente corre para as pessoas para perguntar para elas: ai meu Deus, o que eu faço? Mas não é para elas que a gente tem que perguntar, é para Deus, porque assim, a gente tem que buscar uma palavra do Senhor, uma palavra que vem dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, amém? E em Romanos, né, 10:17, ele nos ensina que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir vem pela palavra de Deus, né? E esse versículo, ele está se referindo à palavra,
mesmo, né? A palavra escrita de Deus, né? Mas a palavra de Deus escrita, mas a palavra também falada, né? E em outras palavras, quando ouvimos Deus, né? A fé enche o nosso coração e ela dissipa o medo. Porque quando a gente ouve o Senhor, o nosso coração se enche de fé, né? Ele, mesmo a gente não vendo, mas a gente precisa crer, né? E isso faz com que o nosso coração se encha de fé, e isso é o descansar em Deus, ter uma paz interior dentro de nós, amém? E Deus fala de modos diferentes com a gente, né? Mas se a gente buscar Ele, nós encontraremos, né? Ele nos conduz, nos guia, né? Se nós reconhecermos em todos os caminhos, né? E isso tá na palavra dele, em Provérbios 3, 5, 6, né? E Deus tem falado muito comigo a respeito disso, sabe? Eu tenho passado por algumas situações e eu tenho pedido para Deus, sabe? Deus, me ensine a ter mais fé no Senhor. Me ensine, porque às vezes a minha fé é até menor do que um grão de mostarda. E eu sei que a sua também pode ser assim. Porque a gente é humano, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Queremos ser semelhante a Cristo? Sim, sim, queremos. Mas tem dia que a fé dá uma abalada, né? Porque é comum, né? E a gente não pode focar simplesmente nos métodos, né? Como nos métodos assim, vamos fazer isso para você não ter medo, vamos fazer isso para você não sei o quê. O nosso foco, a nossa fonte, né, de suprimento, ela deve estar exclusivamente em Deus, somente em Deus, só nela, porque as nossas respostas, ela não está nos métodos, né, mas sim no nosso relacionamento com o Senhor, né. E em 2 Crônicas 22, 3 diz, né, que há algumas coisas sem as quais podemos passar, mas outras são vitais, como Josafá, né, lá em 2 Crônicas estava pedindo um direcionamento, ele estava buscando um direcionamento do Senhor, e ele sabia que era vital esse direcionamento que ele estava buscando, né, que ele sabia que a direção de Deus naquele momento era de suma importância, porque se ele não fizesse isso, o que ia ser? O que ia acontecer? Porque se ele agisse de próprio entendimento dele, talvez não aconteceria o que Deus tinha preparado, né? Então ele simplesmente foi, se rendeu ao Senhor mesmo e falou: Deus, toma conta dessa situação, né? E quando a gente busca a Deus por quem Ele é diferente, porque quando Josafá foi buscar o Senhor, ele diz pro Senhor, né? Josafá, ele se levantou, né, na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder está em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Isso está em 2 Crônicas 24, 6. Então, assim, ele já deixou claro para o Senhor quem ele era. Porque a gente precisa, quando a gente orar, a gente precisa proclamar para o Senhor que ele é soberano, que ele é nosso tudo, que ele é mais do que tudo na nossa vida. E aí, depois, a gente falar para ele o que a gente precisa. Porque primeiro a gente precisa exaltar ele. E depois ele saber dos nossos problemas. Apesar de que ele já sabe dos nossos problemas. Ele já sabe de tudo, literalmente tudo. Mas às vezes a gente quer falar, né? E em vez de a gente falar com Deus somente sobre os nossos problemas, a gente precisa falar sobre Ele, quem Ele é para nós, né? Então sempre que a gente for orar, a gente louve o Senhor, né? A gente o adore o Senhor. E aí sim a gente pode mencionar os nossos problemas, mesmo ele já sabendo de tudo, né? Porque assim como ele fez com Abraão, porque ele falou para Abraão que Abraão era seu amigo. Eu quero ser chamada de amiga de Deus.
Assim como eu acho que você também quer ser chamado como amigo de Deus. Então é isso que a gente busca, né? E sempre expressar a confiança de que o Senhor lidera todos os nossos problemas, que o Senhor lidera as nossas vidas, sabe? Por mais que seja difícil, porque eu sei que eu passo por essa situação também, e sei que você aí também passa por essa situação, por mais que a gente se mantenha firme, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente busque, tem dias que é difícil, é muito difícil, né? Eu tenho passado por uma semana bem tribulada, né? E eu tenho confiado no Senhor, literalmente. Eu tenho pedido para Ele que me ajude a aumentar a minha fé diante dele, porque é isso que a gente precisa, sabe? Eu li esses dias atrás o livro do O Vinho Novo é Melhor, acho que é algo desse tipo, não me lembro agora o título ao certo, mas é O Vinho Novo é Melhor, né? Pensa num livro que é literalmente voltado para a fé, literalmente. O pastor, ele viveu pela fé, em todos os sentidos, em todos. Ele dava para o Senhor aquilo, ele orava ao Senhor, ele adorava ao Senhor, ele louvava ao Senhor, ele descansava no Senhor e esperava o Senhor agir. Simplesmente assim. É fácil a gente falar, né? Porque a gente não tá ali, não tá vivenciando, né? Mas a gente precisa ter esse exemplo, ter esse mesmo exemplo de viver pela fé e não pelo medo, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos deu, né? É claro, na palavra mesmo dele diz, né? Pois Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá em 2 Timóteo 1,7. Né? Então, quando a gente pede ajuda para Deus, precisamos entender que Ele ouve a nossa voz, né? Tudo que a gente pede. E muitas vezes a gente gasta horas na mesma oração e pedindo a mesma coisa, só que o Senhor já conhece o nosso coração. Basta a gente pedir e descansar. Claro, a gente tem que relembrar sempre para o Senhor, oh Deus, né? Aquele negocinho, aquela forcinha, tudo, e descansar, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente descanse e Ele trabalhe. Amém? Porque Ele precisa trabalhar por nós, porque Ele tem o plano para nossa libertação antes mesmo do problema acontecer, né? E Ele não fica surpreso quando o inimigo ataca, nem está no céu esfregando as mãos, tentando imaginar o que fazer. Nossa parte é simplesmente colocar os olhos nele e no seu grandioso poder, adorando, louvando pela manifestação da solução daquilo e estando atento para ouvir uma palavra ou uma direção da parte dele. Amém? Então que a gente possa aprender a viver pela fé e entender que o Senhor não nos deu o espírito de covardia nem de medo. Ele nos deu o espírito de fé e acreditar nele. Simplesmente acreditar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e espero que o Senhor venha falar com você nesse dia, assim como Ele vem falando comigo todos os dias. Eu espero que o Senhor venha alcançar o seu coração de uma maneira sobrenatural, porque às vezes a gente acha que é só a gente que está passando por aquele problema ou aquela situação, mas a gente precisa olhar ao nosso redor. Assim como o Senhor olhou ao redor, amou as pessoas como únicas, sabe? E a gente precisa aprender a ter esse olhar de Cristo na nossa vida. Amém? Deus abençoe.